Então, pessoal, aqui é a correção no módulo 4, página 13, é sobre o texto de cartoon, que foi a última atividade que eu passei quinta-feira. Então, a gente está iniciando essa aula de português com a turma do 7º ano, comigo a Pauline, comigo presentes Iago, Sara Raquel e Bruna. A gente vai começar aqui para a gente adiantar algumas atividades do módulo 4. Inclusive, eu tinha feito o meu plano essa semana porque eu não tinha noção de que seria teste, né? E aí eu tive que reprogramar tudo, passar outras coisas que não era conteúdo, né? Para poder facilitar para todas as partes, né, gente? Então, Bom dia. Bom dia. Então, a gente vai estar iniciando aqui. Deixa eu só pausar aqui que está chegando mais gente para não esquecer. Então, na questão, não tem assim, ó. Quem coloca a correção coletiva aqui, gente, com a data de hoje, quem chegou, 16/11, tá? A crítica é apresentada nesse cartoon por meio do humor. De que forma isso acontece, né? De que forma o humor ocorre nessa tira aí de cartoon? Quem foi que respondeu esta? Eu coloquei bem assim, que todos querem passar e esse homem que está dentro do carro, no trânsito, está mexendo no celular. Aí você coloca todos querem passar, né? Aí você pode completar que o homem que está na frente do semáforo está impedindo o trânsito, né? Está impedindo os outros carros passarem porque está mexendo no celular. Então, gente, de acordo com o texto aqui, né? Eu falei de forma bem resumida aqui para Iago corrigir, mas tem aqui. Acontece por meio do exagero retratado pelo cartunista ao ilustrar uma fila enorme de carros e pelos olhares incrédulos do pedestre e do cão para o motorista que está mexendo no celular, né? Quer dizer, o pedestre não está acreditando no que está ocorrendo, que o motorista está ali impedindo do trânsito, do trânsito está ali sendo, como é que fala? O trânsito passar ali, os carros, né, tranquilamente, por causa que o outro está ali distraído, mexendo no celular. Na questão 2 tem assim, ó. Oi. Chegando aí agora, a gente está na página 13 do módulo 4, viu, Gabriel? Na questão 2, descreva a atitude de cada um dos personagens da cena retratada. Então, você pode falar do motorista que está na frente, dos outros... Eu coloquei assim, ó. Sim. Um motorista está distraído mexendo no celular. O pedestre e o cachorro estão incrédulos com a situação e vários motoristas que estão atrás estão irritados, pois estava atrapalhando a passagem. Certo. Ô, Pro, Oi. o meu foi a mesma coisa de Sara, só que com outras palavras. Ok. Então, gente, a sugestão de resposta, sim, pode falar, Iago. Acho que tu ia falar aí agora, né? Coloquei o meu bem assim, o pedestre que estão esperando os carros passar para atravessar. O primeiro carro é que ele está mexendo no celular no trânsito e os outros carros estão buzinando. Aí ficou faltando só tu completando com o pedestre e o cachorro, né? Como é que eles estão? Posso falar, Pro? Pode, Bruna. Um personagem está usando o celular no trânsito, assim impedindo o trajeto dos outros motoristas e pedestres. O motorista que está usando o celular se mostra distraído, já os outros personagens parecem incomodados. Certo, certíssimo. Então, ó, vamos aí, pessoal, continuar, tá? Aqui a sugestão é todos que escreveram aí, já tá tudo ok. Só o Diago aí que eu falei para completar a atitude do pedestre e do cachorro. A resposta aqui que aparece, gente, o primeiro motorista está distraído, mexendo no celular, os outros motoristas estão irritados, buzinando, o pedestre e o cachorro estão parados observando o primeiro motorista e parecem não acreditar no que estão vendo, né? Então, vamos continuar aí. Oi, Gabriel. Nossa, Pode. eu coloquei. Os motoristas estão irritados com o primeiro motorista mexendo no celular no meio do trânsito, buzinando para ver se ele para e mexe no celular e anda. E o cachorro e o outro homem estão parados vendo o que ele está fazendo. Certo. Questão 3, assinale a alternativa correta em relação ao assunto retratado. Então, trata-se de um problema específico ou trata-se de um problema recorrente? Eu expliquei rapidamente na quinta-feira. O problema específico é, assim, algo
que é mais diferenciado, que raramente acontece, né? De vez em quando que acontece. E um problema recorrente é algo que ocorre quase que sempre, né? E isso aí é uma crítica, mas é algo que realmente acontece. Então, é algo recorrente. Problema recorrente. Aí, agora, na questão 4, assinale a imagem abaixo que simboliza o local representado no cartoon. Isso aqui parece coisa de segundo ano, né? Essa questão 4, muito fácil. Na cidade. Página 14. Questão 5. Que figura de linguagem foi utilizada para representar o ruído das buzinas de carro? Vocês já aprenderam isso na primeira unidade, que a figura de linguagem que representa os sons reproduzidos através da escrita é a onomatopeia. Metáfora é uma comparação feita sem expressões que indicam comparação, e personificação é quando é dado características humanas a seres inanimados. Ou animais, né? Ou seres que não vivos ou animais. Na questão 6, qual é a função dos tracinhos próximos à lanterna verde do semáforo? Posso falar? Pode, Iago. Eu coloquei para poder mostrar que o semáforo está aberto e que a lanterna é forte. Você pode falar assim, tem que especificar falando qual é a cor, né? A luz que está acesa é a luz verde. Você especifica. Eu posso falar? Pode. Mostrar que a passagem está liberada, enfatizando o problema retratado. Certo. Certíssimo. Na questão... Aí tem assim, ó, chamar a atenção do leitor. Pode falar. Eu coloquei assim, ó. Significa que o semáforo saiu do vermelho e foi para o verde, abrindo o semáforo. Mas mesmo assim o trânsito não anda. Aí tu coloca abrindo a passagem dos carros. Na questão 7 tem assim, ó. Com que função a imagem ao lado foi utilizada no cartoon? Tá aqui, para representar quão nervosos estão os motoristas dos carros, né? Se a gente voltar lá, pessoal, é como se estivesse na cabeça, né? Próximo da cabeça dos motoristas que estão aí, essa imagem do raio, quer dizer que eles estão nervosos, né? Irritados. Então, a primeira vai ser a primeira alternativa. A outra diz, para representar a velocidade dos carros enfileirados na via, não. 8. Leia a manchete abaixo. Se alguém tiver alguma questão que eu estiver aqui adiantando, me fala, viu? Que aí eu volto. Na questão 8, leia a manchete abaixo. Carros são responsáveis por 90% da poluição do ar em São Paulo. De que forma esse fato está representado no cartoon? Ou seja, vai aparecer através da imagem, né? Na questão da poluição. Eu botei bem assim, ó, com a fumaça saindo dos escapamentos do carro. Isso, muito bem. Eu coloquei a mesma coisa que Lucas. Isso aí é fácil, era só olhar na linguagem não verbal, né, gente? Que aparece o desenho das fumacinhas saindo dos carros, né? E está representando a poluição dos carros. Aí tem aqui, por meio do desenho das fumacinhas saindo dos carros. 9. A respeito da linguagem empregada, responda as questões a seguir. Letra A. Que tipo de linguagem foi utilizada nesse cartoon? Linguagem mista, né? Vocês sabem que linguagem mista é quando mistura a linguagem verbal, que é só texto, com a linguagem não verbal, que são as imagens. Na letra B, seria possível compreender a imagem caso o cartoon fosse composto somente por linguagem não verbal? Explique. Sim. Eu botei não porque o cartoon é mais conhecido por imagem. Mas aí, como é que tu fala assim que não é mais conhecido por imagem, colocou não? É bom tu corrigir essa aí, Iago. Ó, gente, presta atenção. Depende de cada texto de história em quadrinhos, de cartoon, de tirinha, depende. Eu já tinha explicado para vocês que em alguns casos, né? Em alguns casos não, na maioria dos casos em que ocorre texto de linguagem mista, uma linguagem completa a outra. Às vezes, nem sempre, quer dizer, linguagem mista não pode ser só texto, não pode ser só texto verbal. Para ser linguagem mista tem que ter imagem. Só que na maioria das vezes ocorre que a linguagem verbal completa o sentido da linguagem da linguagem não verbal.
Então, Eu posso falar o meu? deixa eu só terminar aqui de explicar. Só que assim, depende, né? Às vezes, vai precisar de algum texto para poder completar o sentido. Às vezes, não, né? No caso aí do que aparece nesse texto de cartoon, o que aparece de linguagem verbal? São as onomatopeias que indicam os sons reproduzidos, né? Das buzinas dos carros. E aí, o que ocorre? Essas onomatopeias foram colocadas somente para completar, mas não necessariamente que precisava delas, né? Foi colocada para completar ali de que as buzinas realmente estavam lá sendo, elas estavam sendo acionadas ininterruptamente, quer dizer, né, sem parar. Mas se tivesse tirado aquelas onomatopeias, que são os sons reproduzidos das buzinas, não ia tirar o sentido da mensagem do cartoon, não. Ela já tem um sentido completo. Pode falar, Lucas. Eu botei bem assim no meio. Ó. Sim, pois daria para compreender. Daria para compreender. Nesse caso, a imagem daria total ideia do cartoon. Ao invés de tu colocar daria, porque daria é subjuntivo. Subjuntivo expressa a ideia de certeza, esse verbo. Você coloca assim, que dá, né? DA, acento agudo no A, que dá para entender. Ah, Certo, pessoal? Então, eu expliquei aqui, a minha explicação foi grande para vocês entenderem. pronto. Oi. Eu coloquei bem assim, ó. Sim, pois ainda teria as expressões do motorista, do cartoon, ainda teríamos total ideia do que o texto tem a explicar. Certo. Então, gente, aí esse cartoon, ele por si só, se tirasse as onomatopeias, a gente já compreende o sentido através das imagens, né? Quem quisesse também completar de acordo com que, tipo como o Gabriel colocou, até outros detalhes também, seria possível. Então, através dos detalhes que estão apresentados nas imagens, dá para entender. Só se coloca ali as onomatopeias só para completar o sentido de que as buzinas estão ali sendo acionadas o tempo todo, certo? Então, aqui a resposta, sim, pois nesse caso, a imagem é o que transmite a principal ideia do cartoon. E a linguagem verbal é um complemento, como eu falei para vocês, só serviu para completar. Mas não interfere na compreensão do que está sendo exposto. Quer dizer, se tivesse tirado os sons da buzina, a gente continuaria a entender ali o sentido da mensagem do cartoon. Não. Oi. Porque assim, teríamos compreensão graças às características apresentadas no cartoon. Uhum. Certo. Vamos lá para a página 15, pessoal. Na questão 10, temos assim: além do semáforo, o cartunista ilustrou outra importante sinalização no trânsito que diz respeito ao pedestre. Qual é essa sinalização? Muito fácil. A faixa de pedestre. Muito fácil, né, gente? Essa aí tá fácil demais. A faixa de pedestres. Na questão 11 tem: observe uma imagem que compõe um cartoon. Então, gente, a imagem que compõe um cartoon é como assim, essa informação aqui na realidade é a assinatura do cartunista, que é esse que aparece, né? Logo aqui embaixo é a imagem aqui, essa fotografia. Então, é a assinatura do cartunista. Aí tem assim: que informação está sendo apresentada nessa imagem? Eu acabei de explicar, né? Já dei a resposta, né? A assinatura do cartunista, vírgula, o Arionauro. Na Eu letra... coloquei bem assim, Pode falar. eu coloquei que é a assinatura do cartunista Antonauros que criou o cartoon. Não é Antonauro, não, viu? É Arionauro, aqui parece um T mesmo, ó, Gabriel, mas é um I, é porque ele coloca um I aqui diferente, parecendo um T, né? É Arionauro, né? Aqui tá. Se eu fosse mesmo como aluno aqui, eu ia confundir. Mas aqui também, ó, a gente lendo essas informações gerais que falam através do cartunista, as obras que ele fez aqui, tem o nome dele direitinho. Na Pro letra esse aí, pro Arionauro. é a assinatura de Arionauro, que é o cartunista, que foi que produziu esse cartoon, né? Na Não, tá aqui letra do meu B, lado. pessoal, porque essa informação é importante, né? Essa informação é importante para identificar quem criou o cartoon. É mesmo assim, ó, para saber o nome do autor do texto ou do cartoon. O autor do cartoon, né, gente? Para identificar quem criou, né? O autor.
Eu Então coloquei tem bem aí. sim para que eu Pode falar. possa informar quem foi o criador do cartoon. Uhum. Na questão 12, em que veículo de comunicação esse cartoon foi publicado? Jornal. Ó, No gente, site aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Arion, Ó, aqui, Ariona. pelo crédito final que aparece, né? Aquele crédito final que aparece onde foi publicado e tal, tem assim, Arionauro Celular no Trânsito, Arionauro Cartoons. Disponível, aí tem um site, né? Então, eu colocaria aqui também na internet. Porque se no crédito final do texto coloca um site da internet onde está disponível, você também pode completar, vocês também podem completar ele na internet. E não aparece, não. Oi. Eu coloquei o nome do site, que foi arionacartoons.com.br. Aí você completa com essas outras informações, porque geralmente os cartoons também são encontrados nesses outros veículos de comunicação, né? Revistas, jornais, livros, aqui no mesmo livro de vocês tem, né? Então, revistas, jornais, livros, e eu ainda colocaria na internet. Então, vocês vão completando aí. Aí, a gente encerrando essa parte, pessoal, eu dividi para a gente estar fazendo operadores argumentativos, expressões, página 30. O que são operadores argumentativos? São expressões que são colocadas em um período ou em um texto que seja um texto de jornalístico, um texto de entrevista, um texto de conto, um texto de sinopse de livro, um texto de sinopse de filme, que é colocado de acordo com que tente colocar argumentos, seja para defender uma ideia, seja para defender algum pensamento da pessoa que está escrevendo, né? E essa ideia pode ser uma ideia de afirmação, uma ideia de explicação, uma ideia de oposição, e aí vai colocar esses operadores argumentativos, que são essas palavras ou expressões. Então, aqui vai aparecer logo um texto, só que a gente vai passar para a explicação aqui, que vai nos caber, que vai ser para poder a gente estar aqui. Vocês sabem que o livro de vocês, em português, aparece primeira atividade para argumentativos. Ó. Os operadores argumentativos são palavras e expressões que auxiliam na organização e articulação das ideias apresentadas em um texto. Então, para que o texto, né, é como se o autor do texto estivesse direcionando a ideia que ele quer defender. E aí essa ideia pode ser de uma afirmação, de uma oposição, pode ser para que enfatize aquela ideia realmente que ele está apresentando, né? Coloque de uma forma assim de maior importância. Pode ser se opondo a uma ideia, né? Pode ser falar assim, como fosse assim, ele afirma, depois ele fala que tem os pontos negativos, e aí ele vai colocar, o autor vai colocar essas expressões. E que se não colocar essas expressões, o texto fica meio sem sentido e não direciona o leitor para a ideia que ele quer defender. Aí tem aqui, ó. Eles são utilizados para introduzir ou ressaltar os argumentos. Ressaltar é como se realmente ele quer defender aquele argumento, construindo diferentes relações de sentido, podendo indicar uma causa também, né? Consequência, conclusão, oposição, finalidade, adição, etc. É bom vocês sublinharem aqui, ó, as indicações, né? Que vão fazer parte desses operadores argumentativos, ó. Causa, né? Eles podem indicar causa, consequência, conclusão, oposição, finalidade, adição e etc. Não é difícil, gente, não tem assim uma palavra que esse operador argumentativo é para causa, ou conclusão, ou oposição. Tem alguns que já logo assim, explicitamente, já nos dá informação. Outros não se prende tanto à regra, porque depende da ideia que está sendo lá lida, que está sendo apresentada e pela compreensão do leitor, certo? Aí a gente vai estar aqui agora voltando na página 30 para poder dar uma lida nesse texto. Aqui, ó, pessoal, na página 30. Essa aqui é uma sinopse, é um texto de sinopse, só que assim, não sinopse do livro. Foi apresentada uma sinopse, no caso, né? Não é bem a sinopse, não. Alguém ou leu a sinopse ou assistiu a esse filme e aí colocou um texto de resenha. O que é um texto de resenha? É quando alguém toma conhecimento a respeito de um assunto ou de uma obra, né? Chega lá, examina, né? Assiste ou lê. E aí ele vai colocar suas impressões daquilo que ele pensou. Ele pode colocar seus pontos positivos, pode recomendar, né?
a leitura do livro, ou do texto, né? Ou para que a pessoa assista ao filme, ele pode colocar suas impressões a respeito dos detalhes. Vamos supor que ele está falando a respeito do filme, ele pode falar da produção, ele pode falar bem dessa produção, ele pode falar da questão dos efeitos, né? Dos artistas envolvidos, ele pode falar bem, ele pode falar algum ponto negativo que ele acha que pode completar, que pode melhorar, né? A fim de que ele possa tentar convencer o leitor daqueles argumentos, né? Da sua impressão, certo? Uma resenha não é aquilo que realmente assim a pessoa tem a verdade absoluta. Ele coloca a sua impressão como se realmente tentasse convencer aquelas outras pessoas de que aquilo que ele presenciou, aquilo que ele leu, aquilo que ele assistiu é bom, ou se precisa ser melhorado alguma coisa, né? Aquilo ali é do ponto de vista da pessoa que escreveu a resenha. E daí, nessa resenha, é colocado essas palavras que vão estar funcionando como operadores argumentativos, auxiliam para que ele venha colocar essas ideias dele, seja de causa, seja de oposição, de consequência, de afirmação, pode ser de uma explicação que ele esteja dando. Aí eu vou estar aqui lendo para vocês, né? Aqui tem essa resenha do filme Zootopia. Zootopia é um excelente filme, não tenho dúvidas disso. Ele diverte na dose certa, emociona com um pouco que arrisca, conta uma boa história de investigação cheia de comédia e ação, onde adultos e crianças podem apreciar igualmente. Apresenta dois personagens que serão muito queridos pelo público. Possui uma grande infinidade de referências audiovisuais, design de produção, de criatividade única, uma animação estelar, além do bom trabalho de Michael Giacchino, que consegue dilatar cenas e similar melodias de Nino Rota em sua trilha musical. Então, aqui ele já está falando bem, né? No primeiro parágrafo, ele vai falar a respeito da produção, a respeito do enredo do filme, né? Vai falar que tem referências, boas referências audiovisuais, vai falar da questão da música que é colocada no filme, ele está colocando pontos positivos. Aí, agora, tem assim, no segundo parágrafo, ele já vai em contrapartida. Então, ele vai utilizar aqui ainda algumas palavras que ele vai falar algo assim que precisa ser melhorado nesse filme, né? O filme perde, né? Ainda que por um pouco, por não arriscar mais e trabalhar muito na margem de segurança. Apressar o terceiro ato ao resolver conflitos de um modo que já é batido e muito previsível. Limitar seu antagonista, inserir flashbacks desnecessários e apostar pouco no drama, certamente tira um pouco do brilho desse novo clássico. Porém, perto da relevância de sua imagem importante e necessária, esses pontos são pequenos, perto dessa excelente realização cinematográfica. Fico ávido por ver mais histórias com esses personagens apaixonantes que a Disney não cansa em nos apresentar. Então, ele vai falar aqui no segundo parágrafo de algo que é negativo, né? Ele vai falar de questões que aconteceram no enredo do filme, de que falou que limitou o antagonista, não seja, que é o vilão, né? Vai falar de flashbacks, não sei se vocês têm ideia do que seja flashback. Flashback é como se fosse uma lembrança, né, de algo que algum personagem viveu no passado e aquela imagem lá retorna, né, com uma lembrança assim dentro do filme para o espectador poder ver também aquela lembrança. Vai falar aqui de alguns pontos positivos, mas no final ele vai colocar até esse operador argumentativo aqui, porém, né, ele vai falar que apesar desse ponto negativo, que é uma obra excelente e que ele fica ávido, quando ele fica ávido é que assim ele espera muito, né? Ele está desejoso, ansioso para ver mais histórias como essa que a Disney apresenta para as pessoas, né? Tudo direitinho. Aí tem aqui, né? Continuando. Nessa letra A, ou na letra B, na letra C, a gente não vai estar trabalhando não, né? A gente vai aqui a partir da letra D. Cite um argumento positivo e um negativo expostos pelo autor da crítica em relação ao filme Zootopia. Então, aqui, gente, vocês, pelo entendimento de vocês, não precisa copiar do texto, porque aqui só tem 2 linhas. Então, você vai apresentar um ponto positivo do autor da resenha e um ponto negativo sobre a opinião dele desse filme, né? Zootopia. Na página 31, tem assim, ó. Em textos com uma resenha lida, há termos que ajudam a construir o ponto de vista do autor. Aí tem aqui, ó.
Com que intenção o autor empregou a expressão além de no primeiro parágrafo da resenha? Ó, essa além de já é um operador argumentativo, né? Que vai estar mostrando uma ideia. Aí, por que intenção ele colocou esse além de? Vocês têm que voltar na leitura do primeiro parágrafo para ver a ideia que ele está falando, para poder estar marcando a opção certa aqui. Para acrescentar mais uma qualidade ao filme, para comparar as qualidades apresentadas, ou seja, ele vai estar comparando várias qualidades que ele apresentou, ou para indicar uma oposição entre as qualidades apontadas, ou seja, ele vai opor uma qualidade à outra. Vocês vão marcar a única opção correta. Na letra B tem assim, gente, o termo destacado no período, porém, perto da relevância de sua mensagem importante e necessária. Esses pontos são pequenos, perto desta excelente realização cinematográfica. Expressa a ideia de, né? Esse porém, se você lendo no contexto geral do que está ali próximo, né? Do parágrafo, ele vai expressar a ideia de quê? Explicação para o que foi dito anteriormente, conclusão da ideia expressa na oração anterior, ou oposição ao argumento apresentado anteriormente. Então, uma explicação é a explicação do que foi dito antes. Conclusão da ideia do que ele falou lá na oração no período, ou se há uma oposição, ele está colocando algo que ele disse antes, depois ele está se opondo, está falando algo que é contrário, né? Ou algo, então, que ele não defende, que ele acha negativo. Letra C, releia um trecho do texto. Aí tem assim, o filme perde, ainda que um pouco, por não arriscar mais e trabalhar muito na margem de segurança. Apressar o terceiro ato ao resolver conflitos de um modo que já é batido e muito previsível, limitar seu antagonista, inserir flashbacks desnecessários e apostar pouco no drama, certamente tira um pouco do brilho desse novo clássico. Aí tem esse operador argumentativo aqui, ó, ainda que, né? Aí você vai analisar no contexto geral o que ele expressa. Aí tem assim, a expressão em destaque poderia ser substituída por qual das expressões abaixo sem modificar seu sentido? Quer dizer, você colocaria qual operador argumentativo aqui sem alterar o sentido? Mesmo que, logo que, ou à medida que. Aí você vai marcar a opção correta. Ó, gente, essa atividade aqui, essa que é a menor, vocês vão estar fazendo agora no horário da aula, certo? Aí eu vou estar dando tempo para vocês, para a gente estar respondendo. A gente vai corrigir, depois eu vou passar a atividade de casa, ok? Então, vai ser essa página aí da página... Ah, tem a 32 também. Eu já estava esquecendo aqui. Né? Tem a 32. Tem assim, ó. As expressões, além de, ainda que e porém empregadas no texto, são exemplos de operadores argumentativos. Veja abaixo outros exemplos e sentido que estabelece. Então, gente, ó, esse quadro também pode orientar vocês, que vai estar dando um sentido geral, cada operador desse argumentativo, que na realidade é uma expressão, né? Então, aqui tem no quadro oposição, né? Alguns operadores que dão a ideia de oposição. Porém, contudo, no entanto, todavia, não obstante. De explicação, porque, pois, já que, por causa de, isto é, por exemplo. Lembrando que quando vocês têm a expressão isto é, ela é colocada dentro de uma oração, ou de um período, ou de um texto, entre vírgulas, né? Por exemplo, também pode ser colocado entre vírgulas, depende. Se for colocado pelo meio, ele vai ser colocado entre vírgulas. Se for colocado no início de uma oração, não. Então, vai ser vírgula só depois da expressão, por exemplo. Conclusão. Portanto, afinal, sendo assim, pois, por isso, dessa forma. Exemplificação quer dizer como se estivesse dando exemplo para poder complementar a ideia que está sendo argumentada. Como, assim como também ela é colocado entre vírgulas, conforme e segundo. Esse segundo aqui é como se estivesse colocando uma citação de alguém, né? Tipo assim, fosse assim, segundo fulano de tal, né? Que declara assim, assim, esse segundo aqui é como se fosse um exemplo, só que exemplo de citação, como se alguém tivesse dito. Adição. Adição é para adicionar ideias. Aliás, além disso, também, ainda, não só, mas também, né? Que é para adicionar ideias. Aí na questão 3 tem assim, releia um trecho do artigo de opinião, precisamos falar sobre o trânsito. Aí tem aqui, podemos refletir sobre diversas questões neste tema. Fatores emocionais e psicológicos, por exemplo, afetam em muito o condutor. Por desatenção, porque está pensando na bronca que levou do patrão, por exemplo. O motorista pode passar o sinal vermelho e causar um acidente que mudará sua vida. E adiou o trem.
para sempre. É verdade que os governos podem continuar criando leis e medidas ainda mais duras, mas se não mudarmos a direção das circunstâncias, os reflexos de nossas más ações no trânsito prosseguirão matando inocentes. Tem aqui 3 operadores argumentativos, e vocês podem olhar no quadro aqui para poder ajudar também, tá? Aí tem assim, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas, a respeito dos operadores argumentativos em destaque. Estou com menos de 1 minuto aqui, gente. Ó, se acabar aqui, eu vou mandar outro link. O termo foi empregado para contrapor, né, quer dizer, dar uma oposição de ideia, que a desatenção causa em acidentes. Vocês olham no operador argumentativo e o que está próximo para vocês terem ideia do sentido, né? Se vai colocar verdadeiro ou falso. O termo porquê foi empregado para explicar que a desatenção é um dos causadores dos acidentes. O termo ainda foi empregado para intensificar os argumentos. Intensificar é como se fosse assim, aumentar, né? Dar uma importância maior. Os argumentos sobre as medidas do governo para reduzir acidentes. O termo ainda